Efésios 6, 17a, que diz assim: tomai também o capacete da salvação. Só até aí. Ó grandioso Deus, te louvamos e te bendizemos por esta tua palavra maravilhosa, gloriosa, que o teu Espírito tem para nós nesta noite. Glórias a ti, ó Pai, que assim estejamos sendo orientados pelo teu Espírito Santo para, ó Deus, estarmos guardados e protegidos. Em nome de Jesus, abençoa a todos aqui, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se nós andamos de motocicleta, temos que usar capacete, né, para proteger. Não somente isso, mas também quem anda de bicicleta deve usar também um capacete, porque o perigo ele é constante. E quando se cai de uma moto e de uma bicicleta, a primeira coisa que acontece, bate a cabeça, né? E aí traumatismo craniano pode levar a óbito. E muitas pessoas têm ficado com sequela por não vigiar nesse aspecto. Então o capacete não é somente para ser colocado na cabeça. Tem outros que colocam até, penduram no braço. E até só usam por causa da polícia que vai parar na blitz. Mas isso deve ser uma preocupação primeiro do usuário para a sua própria proteção. Então o capacete não é somente para ser colocado na cabeça, mas para prender. Porque acontece até casos e a pessoa que está usando o capacete e quando cai da motocicleta, aí não está aqui preso, o capacete sai da cabeça, aí bate e aí morre. Ela estava usando capacete, estava, mas por que não prendeu? E o funcionário também, o operário, ele deve na indústria, construção civil, usar capacete. Aquilo ali é para que questão de vaidade? Não, para ele se proteger. Embora ele, não, mas está me agoniando, está fazendo calor, mas é numa dessas distrações, porque quando maior a altura das coisas que caem, pode até ser uma pedra pequena, mas de repente a altura, né? Na física tem um vetor chamado peso, massa vezes gravidade, e aí de acordo da altura que está, pode causar impacto muito forte da cabeça. Muitos já foram protegidos porque usam o seu capacete, mas outros por negligência faleceram e muitos estão com sequela porque não usaram o capacete para proteger sua cabeça. E na vida espiritual, uma coisa assim que a gente deve cuidar muito é da nossa cabeça. Porque nosso cérebro, ele é muito assim, uma coisa muito especial, é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante, né? Quando a pessoa cai e começa a vomitar, é perigo, leva o negócio de ficar tomando chá, massagezinha, não, leva logo. Bateu a cabeça, vê a pessoa com sangue quente, acha que não tem problema nenhum, leva logo, porque lá faz o exame de tomografia, olha lá o raio-x, vê se tem algum coágulo e cuida logo, antes que aconteça coisa pior. Então nós, espiritualmente falando, devemos ter muito cuidado com a nossa cabecinha. Porque se a gente não tomar conta dela, não cuidar dela, pode ser alvo fácil no combate contra o mal, né? Porque aqui na guerra se usa o capacete. Porque quando vier de lá o projétil, né? Quando bater em direção à cabeça, vai desviar. Mas se não estiver usando, olha aí. Então, espiritualmente, nós temos também
que fazer isso aqui, ó. Tomai também, olha que como é importante, capacete do quê? Da salvação. Ou seja, se a gente não tiver cuidado com a nossa mente, a salvação está em risco. Capacete da salvação. E se é da salvação, nós não podemos, não, usei toda a armadura, estou de colete, estou com a espada, não tem problema não vai acontecer nada comigo. Olhe, lembre-se que é capacete da salvação. Quer ser salvo? Então ele tem que se preocupar sim, tudo que diz respeito à nossa salvação, à nossa eternidade, é como a Bíblia diz, está de pé, se cuide, né? Se proteja, se afaste da aparência do mal, não dê lugar, provar se os espíritos vêm de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de quem? Mente de Cristo, pensar como Cristo, andar nos caminhos do Senhor. O que é que o Senhor, qual é a doutrina de Cristo, qual é o seu ensinamento, o que é que o Mestre falou, o que é que deixou revelado, deixou em Cristo, qual é a maneira do nosso Mestre pensar a respeito deste assunto. A mente de Cristo, pensar como Deus, pensar conforme as orientações da Sagrada Escritura. Todos os profissionais seguem chamada, a gente chega num setor de trabalho, aí geralmente os profissionais antigos chegam para o estagiário, olha, lê essa Bíblia aqui. O que é a Bíblia? A instrução lá, o manual, e todo mundo que passa por aquele setor, por aquela área, deve ler a Bíblia do eletricista, a Bíblia do médico, a Bíblia de outro profissional. Olha, leia primeiro isso aqui, é uma das primeiras coisas que coloca na mão do estagiário. Olha, veja as especificações, você tem que se guiar por isso aqui. E a gente observa realmente que todo profissional segue uma ética, uma maneira de pensar. Nós muitas vezes alheio, não temos nem ideia, e a gente estranha o procedimento dele, mas porque ele conhece, porque a gente vê o pessoal de jaleco de branco, parece pessoas estranhas, mas é porque eles conhecem, eles seguem protocolos, e assim são a dona de casa, a pessoa que faz bolo, a pessoa que trabalha em outras áreas, o pescador, todo mundo segue um protocolo, maneira de fazer as coisas, de arrumar as coisas, né, de iniciar o seu trabalho. Todos seguem um procedimento, uma maneira, uma ética que é comum e deve ser assim. E na vida espiritual, como nós temos a mente de Cristo, almejamos o que? A salvação, que é o fim da nossa fé. A gente, como um atleta que se dedica para conquistar uma medalha, tem que seguir procedimentos para conquistar a sua medalha. E não é viver de qualquer maneira, porque se nós somos cidadãos dos céus, temos que pensar conforme a mente de Cristo, aleluia. E esta mente a gente tem que cuidar dela, né? E existem algumas coisas aqui que a gente tem que pensar direito, muito bem, para que a gente guarde a nossa mente, porque existe muita poluição, muitas coisas, assim como tem a poluição visual, que a gente anda e vê tantas placas, tantos anúncios. Para onde é que a gente vai? Vai para lá, vai para cá, onde é melhor? Todo mundo propagandeando, mas como se diz respeito à vida eterna, o caminho é Jesus. Não vá seguir outra seta, não vá seguir, dar ouvido a outra propaganda, porque o caminho certo é o caminho do Senhor.
daqueles que creem. E uma primeira coisa aqui para a gente guardar esta mente, né, que Deus nos deu agora, para a mente que tem juízo, né, que pensa direito, conforme a vontade do Senhor, está aqui no livro de Romanos, no capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Olha aqui um conselho para a gente guardar nossa mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, a primeira coisa que nós aqui estamos meditando, olhe, não se conforme com este mundo, não se amolde, né? Quando a pessoa vai fazer um tratamento dentário, colocar lá um aparelho, aí tem que fazer um molde, né? Para fazer a formazinha. E nós temos que nos adequar, não às coisas deste mundo, mas aquilo que o Senhor nos orienta. Não vos conformeis, não aceite viver assim. Todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo, nós não somos qualquer um, nós somos de Deus. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Há coisas que não é da vida do cristão, não convém ao cristão. E nós não podemos concordar, ser conivente com as obras infrutuosas das trevas, mas antes devemos reprová-las, porque nós somos do Senhor. Por isso está dito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Isto que é o significado, né? Até chegar à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo, porque o Senhor nos salvou para vivermos em novidade de vida, conhecer mais o Senhor. E a finalidade é esta, né? Para que experimenteis. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. E como é que a gente pode experimentar que o Senhor é bom? É obedecendo, vivendo como esta palavra aqui nos orienta. Aí o que é que a gente vai experimentar? A boa, não somente boa, mas também agradável e, acima de tudo, perfeita vontade de Deus. Olha, cuidadamente, hein? Não se conforme com as coisas desse mundo. A gente se conformava com as coisas do mundo quando a gente era do mundo, mas o Senhor diz: eu não sou do mundo, eu não sou daqui. E esta palavra é para nós não somos daqui, somos peregrinos e forasteiros. Então a gente tem que pensar do modo de Deus. Então a primeira coisa aqui a gente refletir, não se conforme com este mundo, não se amolde a ele, porque o mundo jaz no maligno. Indo para 1 Pedro, que nos ajuda também a confirmar este conselho, primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 1, versículo de 13 a 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, né? Ajustando, né? A roupa, né? E aqui fala que é comparado, né? Uma figura de linguagem. O entendimento é você estar com a roupa ali, né? A calça, principalmente, ali com o cinto, né? Ajustando para não cair. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E no versículo aqui adiante: como filhos obedientes, não vos conformando
com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, não conhecia a Deus. Nós éramos todos idólatras, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então nós somos separados para servir e adorar somente quem? Somente a Deus, somente a Jesus, ao Senhor. Aleluia. Então, a primeira coisa aqui, para a gente guardar a nossa mente do perigo de ser atacada, a gente tem que fazer o quê? Não. Diga a todos, não se conformar com o mundo. Não se conformar com o mundo. Gravou? Aleluia. Não se conformar com o mundo. Aleluia. Segunda coisa aqui, está no livro de Filipenses, capítulo 4, e o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, outras versões diz assim: ocupem os vossos pensamentos. E nós temos sim guardar nossa mente com coisas que nos elevem, que nos façam prosperar, que nos faça avançar, porque sabe que a gente tem que cuidar neste tempo presente que a gente vive. Você sabia que a gente viver somente pensando em más notícias, em coisa ruim, em fofoca, em mexerico, e disse-me-disse, e briga, isso diminui a nossa imunidade? O corpo da gente enfraquece, fica fraco, aí a doença vem, aí toma conta do corpo. Mas o coração alegre, como a Bíblia diz, aformoseia o rosto. E quando nós pensamos nas coisas de Deus, deixamos nos ocupar pelas coisas do Senhor, aleluia, a nossa mente é protegida, é guardada. Isto é o significado que de a gente portar o capacete da salvação, porque existe um vírus. Quando o vírus ataca a mente, contamina tudo, e a pessoa começa a pensar tudo errado. Alguém já disse que o mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. A pessoa, quando é atacada pela sua mente com um vírus do maligno, com coisas que não convêm, tudo que vem de Deus é rejeitado. As coisas de Deus são enjoadas, o culto não presta, o louvor não presta, a igreja não presta, irmão não presta. Não me identifico com esta igreja, não gosto desse pastor, não gosto dessas irmãs. Aí começa a falar mal de tudo e de tudo. O vírus já atingiu a mente, viu? Cuidado, e cuidado, muito cuidado. Esse vírus é perigoso. Filipenses 4:8 então aqui nos ensina, para que a gente guarde a nossa mente, a mente de Cristo saudável, protegida. A gente tem que se aproximar da verdade, tudo que é verdadeiro, fica longe de mentira, de falso testemunho, busca as coisas honestas, aquilo que é justo, coisas que são puras, que são amáveis, tudo que é de boa fama. Há alguma virtude nisto? Estas coisas devem ocupar a louvor. Ocupe os pensamentos com coisas boas, que com certeza essas coisas boas vão nos favorecer. Porque se a gente começar a buscar sarna para se coçar, porque pensamentos ruins. Tem muita gente hoje que está doente por causa desses pensamentos, ódio, rancor,
ira, raiz de amargura. Não é um remédio que vai dar jeito nisso, não. O problema está dentro da pessoa, está no seu coração, no seu íntimo. Enquanto não renunciar a estas coisas, enquanto não jogar fora este lixo, isto vai ficando contaminando a mente, e o corpo todo sofre com isso, porque o juízo da pessoa fica prejudicado e pensa tudo errado. Quando nós temos uma camisa de botões, vários botões, eu estou com ela aqui, se eu pegar os botões e colocar na casa errada, o que é que acontece com os outros botões? Fica tudo errado, né? Então tudo que começa bem, termina bem. Quando começa errado, falta de juízo, né? Não ser guiado pela mente do Senhor, o que é que vai acontecer? Vai dar tudo errado. Não seguiu os conselhos do Senhor. Então aqui a segunda coisa, olha, pensar em coisas boas. A realidade da vida está aí, mas basta de ficar só tratando disso. Tem gente que, quando quer ouvir notícia, abre o jornal nas páginas da tragédia e de sangue, e fica o dia todo ouvindo essas manuais. Matou, arrancou a cabeça, arrancou as tripas. Como é que vai ficar o ânimo desta pessoa? Só presa a estas coisas, a mais notícias. Elas existem, mas vamos enfrentar a realidade, vamos procurar cuidar da nossa mente. Mente sã e um corpo são. Então, a segunda coisa aqui, que a gente deve cuidar da nossa mente, é pensar em coisas boas. Pensar em coisas boas. As promessas do Senhor, a palavra de Deus, os conselhos do Senhor, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, procurar ler bons livros que concordem com a Bíblia, não é? As coisas que abençoam a sociedade, que serve de benefício para a família, né? Para bem de todos. É isso que a gente deve pensar. Mas o pensamento egoísta, um pensamento usurário, ganancioso, isso não presta. Nós aqui, nossa mente deve ser preservada com os bons pensamentos. Como está escrito aqui no livro de Romanos, vamos verificar no seu capítulo de número 8, versículo de 5 a 7. Porque os que são segundo a carne, ou seja, os desejos pecaminosos, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, vida e paz. Oh, glória! Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então a gente tem que pender e se inclinar para as coisas do Senhor. Jesus disse: chegai-vos a mim, eu chegarei para vós, diz o Senhor. Aquele que me ama, eu também o amarei. Nosso Deus é cordial, Ele responde de acordo aquilo que o nosso comportamento. Abre o coração para Jesus, Ele diz que estou à porta e bato. Ouviu a minha voz? Abre a porta, eu entro e ceio com Ele e Ele comigo. Mas o Senhor não vai invadir. Como é que Deus vai abençoar aqueles que preferiram, não é, a televisão? Poderiam estar aqui, né? Adorando, cultuando a Deus. Não há nenhum motivo que impeça. Existem situações justificáveis, mas existem situações assim que pessoas, elas preferem o mundo,
as atrações do mundo, as atrações da TV, que destrói a alma, corrompe os bons costumes. Como é que Deus vai achar lugar para curar, para abençoar, para libertar, para dar vida eterna? Se o coração está fechado para as coisas de Deus, a sua mente está contaminada com o vírus do pecado, como é que vai fazer? O Senhor, Ele diz que: vinde a mim, estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendo de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas se a pessoa prefere um jugo áspero, um fardo pesado, como é que o Senhor vai achar lugar para agir? É como eu sempre digo: Deus está em todo lugar, porque Ele é onipresente. Mas tem um lugar onde Ele não está. E que lugar é esse? É no coração que não dá lugar a Ele não está. Porque Ele mesmo diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então está aqui a primeira coisa que eu disse, para a gente cuidar da nossa mente, a mente de Cristo. O que é que a gente deve fazer? Não se conformar com o mundo. A segunda coisa é o quê? Pensar o quê? Coisas boas, coisas do Senhor, né? As bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. E qual será a última coisa aqui que eu trago para a nossa reflexão? Está no livro de Colossenses. Vamos ver aqui Colossenses. No capítulo 3, versículos 2 a 5. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então aqui, pensar nas coisas do alto, porque elas são prioridades, são eternas. Não que a gente deixe em detrimento as coisas daqui, deixe para lá tudo bagunçado. Sim, vamos cuidar das nossas responsabilidades, vamos fazer o que é certo, vamos ser responsáveis, mas acima dessas coisas passageiras estão as coisas eternas. E nós temos que estar mais presos às coisas do alto, como diz: pensai nas coisas que são, e não que são, você não fique preso, seu coração apaixonado com as coisas daqui. Tem gente que, quando se vê privado das coisas passageiras, isso era a minha vida, isso era a minha razão de viver. Pensei que a razão de viver era Jesus, mas não é Jesus não, é uma pessoa, é um parente, é um derente, é alguma coisa material. Agora eu não sei o que é que eu vou fazer. Teve um que estava na balsa, na sua cabine dupla, e aí a balsa começou com os carros, e o pessoal dizendo: pula, se salva. E não é que o camarada ficou preso lá na cabine dupla, novinha, e não quis se soltar, e lá foi ele junto, morreu. Você veja como é o amor, o apego às coisas daqui. Se ele fosse realmente uma pessoa consciente, deixaria tudo. É como se diz: vão embora os anéis e ficam os dedos, né? O bem precioso é a vida.
As coisas a gente pode recuperar, mas a vida não se recupera mais. E assim está muita gente, e até pessoas que se dizem crentes, mas presas às coisas deste mundo. E quando essas coisas são privadas disso, abandona a igreja, não quer mais saber de culto, esquece de tudo que ouviu, porque o seu coração está preso às coisas da terra. Aí a palavra do Senhor aqui nos dá essa advertência, quando diz: já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A velha criatura foi embora. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele. De que maneira? Diferente, com um corpo incorruptível, em glória. Aí a palavra de Deus aqui: mortifique, pois, os vossos membros, ou seja, não permita, não deixe que os desejos da velha criatura pecaminosa venha de novo, voltar à tona. Não, mortifique, apague os vossos membros que estão sobre a terra. O que é? Olhe, fuja disso, prostituição. Quantos escândalos, na igreja, prostituição, impureza, apetite desordenado. Os crentes têm fama de glutão, não se contenta com um pouquinho e fica querendo comer. Que agonia é essa? Havia concupiscência, avareza, ganância, usura, tudo isto aqui é chamada de idolatria. Mas idolatria não é carregar andor, se ajoelhar diante de uma imagem? É também, mas não deixa de ser aqui, a Bíblia diz que esta maneira de pensar, de agir, é idolatria, ou seja, a pessoa quer satisfazer a si mesma, sua própria vontade, e não ao Senhor. E concluindo esta palavra, que as horas não nos esperam, Hebreus, livro de Hebreus, seu capítulo 8, versículo de número 10, diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Olha o cuidado que a gente tem que ter com a nossa mente. E por último, Deuteronômio, no seu capítulo 11 e versículo 18, está assim escrito: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Olha o significado disto, hein? Guarda a cabeça, guarda a mente, viu? Porque as setas do maligno estão sempre aí, querendo nos atingir, direcionadas para os vacilantes, e nós não podemos deixar e abandonar o capacete da salvação de lado. Por isso, irmãos, vamos nos conformar com as coisas do Senhor, não com as coisas do mundo. Vamos procurar pensar em coisas que nos aproximem mais do Senhor. E vamos pensar nas coisas do alto em primeiro lugar, porque assim estaremos imunes a este vírus perigoso, que é o vírus que atinge a mente, e destrói os pensamentos, e acaba com tudo, e acaba com a salvação. Mas nós não estamos aqui para
nos perder com o mundo. Nós estamos aqui para estarmos conservados para o dia do Senhor. E que esta palavra fique bem gravada em nossos corações, para não errar o alvo. Por isso, irmão, cuidemos melhor desta mente, a mente de Cristo. E vamos assim, aleluia, agradar ao Senhor, né? Porque estaremos sempre agindo em nome dEle, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.